Gente, boa noite, Lídio. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do mercado do São Paulo, de não ter ainda contratado outros jogadores além do Marco Antônio. Você acha que, digamos, numa hipótese de Thiago Mendes também melar, de nenhum jogador mais vier, você acha que esse São Paulo tem condições de fazer um brasileiro ali de G6 e, quem sabe, brigar realmente frente a frente contra as equipes ali no mata-mata? Boa noite, Alexander. Boa noite a todo mundo aí que está seguindo a gente, aqui ou pela Rádio Fute Mais, ou pelo blog São Paulo Play, ou pelas redes sociais do Alexander Vieira. Obrigado pela participação. Ó, deixa o seu like aqui com a gente, siga a Rádio Fute Mais, a gente faz as transmissões, também tem as lives aqui, como hoje com o Alexander Vieira, o programa Bate-Bola Tricolor. Bom, a janela tricolor é bem preocupante, porque, por exemplo, eu sei que ainda está um pouquinho distante, mas nem tão distante assim, né? O nosso adversário nacional do Uruguai está reforçando o time. Trouxe agora o Coates, que é um zagueiro uruguaio da seleção, um zagueiro que estava no futebol português nos últimos anos. Tem trazido outros jogadores também, com um pouco de não tão badalados quanto o Coates, mas também jogadores que vão ali cumprir elenco, né? Você vê o time do Flamengo, você acabou de falar aí o time que vai jogar contra o São Paulo, que é o time reserva do Flamengo, mas sinceramente, o time reserva do Flamengo tem pelo menos uns 4, 5 jogadores aí que eu queria no São Paulo de titulares aí. Por exemplo, o Cebolinha, que você falou, o Bruno Henrique, quebraria um galhão ali no time do São Paulo. O próprio Alan, que é um volante que a gente não tem hoje, um volante de marcação ali, um volante para ajudar ali. E a maior preocupação que eu tenho com relação a essa pergunta que você fez é assim: eu acho que o São Paulo não vai lutar mesmo nas cabeças do Campeonato Brasileiro, deve ficar ali entre quarto e décimo, qualquer posição ali entre quarto e décimo, não vai passar disso, e também eu acredito que também não vai também para baixo muito disso. São as Copas, né? O São Paulo, se tem alguma chance esse ano, são as Copas. E o problema do São Paulo é a reposição de peças quando o time, né? Quando algum jogador se machuca. A gente vai falar do time do São Paulo, você vê o quanto que o Alisson está fazendo falta no time do São Paulo, tanto na parte de defender ali, né? De fazer ali a volância, vamos dizer assim, do time, que nem é a posição original dele, mas ele foi deslocado e estava efetuando muito bem, como de transição e também de levar essa bola para o ataque e municiar os atacantes, como ele tem feito falta. Então, assim, se a gente perder, não, né, a gente tem que rezar para ter os jogadores aí não se machucarem, essa sequência de jogar toda quarta, domingo ou quinta, sábado, sabe? Essa alternância de jogar meio de semana e final de semana é preocupante, porque acaba trazendo contusões para jogadores. O São Paulo acabou de fazer um acordo que vai mandar alguns jogos em Brasília. Daqui a pouco você até pode dar mais detalhes sobre isso, que você vai ter com certeza os detalhes dessa transação que São Paulo fez, quando não puder jogar no Morumbi, mandar os jogos em Brasília, mas é preocupante, porque o gramado do estádio Mané Garrincha é muito pior que o do Morumbi, é bem ruim. Então, é mais uma alternativa, é mais uma chance de jogadores se lesionarem também, além da viagem longa. Tem isso também. Tem a viagem. Tudo bem, o jogo vai ser mando do São Paulo. O São Paulo tem boa torcida em Brasília? Tem. Mas é preocupante, porque tem a viagem, tem o jogo, tem um gramado ruim. Então, é um pouco preocupante, sim. Eu acho que a diretoria do São Paulo deve trazer mais alguém, só que eu não acredito que seja jogador badalado, não, e nem acho que vai ser jogador para ser titular. Vamos esperar aí. Eu acho que o lateral era muito importante a gente trazer, principalmente o lateral esquerdo, mas, de repente, se o Zubeldia, né, der uma chance aí para o Moreira, quem sabe a gente tem no próprio elenco um jogador. Tudo bem que o Moreira ele se machuca muito, mas ele é um jogador que pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, e eu tenho muita esperança nele. Eu acho que o Moreira, se ele não se machucasse tanto, tivesse uma sequência de jogos, ele seria hoje o melhor dos laterais que nós temos no nosso elenco. Mas é bem preocupante mesmo, viu, Alexandre?
Pois é, em relação a esse acordo, né, com a Mané Garrincha lá de Brasília, o São Paulo tem contrato vai ter o contrato até o final de 2025 e vai mandar alguns jogos lá. Só que, porém, nesse acordo, inclusive, o São Paulo meio que fez uma exigência e vai acontecer realmente essa reforma do gramado do Mané Garrincha. Inclusive, vão usar as mesmas tecnologias e o mesmo gramado do estádio do Morumbi. Então, foi uma exigência do São Paulo essa melhoria do gramado, porque a gente viu no confronto contra o Juventude, que realmente foi bem ruim, o gramado estava bem prejudicado. E aí o São Paulo, quando não tiver disponível o estádio do Morumbi por conta dos shows, e isso que deve acontecer, assim, não deve acontecer muito não, tá? Até me falaram que deve acontecer no máximo 3 a 4 vezes no ano, e contando também Paulistão. Então, eu já vi muita gente acreditando que poderiam ser, 10 jogos, 15 jogos no ano. Não, vão ser só realmente alguns jogos. Inclusive, esse contrato curto até 2025, até o final de 2025, foi porque o São Paulo também quer entender melhor como depois desse contrato vai estar esse novo Pacaembu, até em relação a público, relação a gramado. Então, o São Paulo, o novo estádio do Pacaembu deve estar pronto em janeiro de 2025, e aí o São Paulo fez esse contrato com uma Mané Garrincha para depois avaliar, para ver como é que está essa situação do Pacaembu, para ver se realmente vai ter condições de ter jogos do São Paulo, tá? Aí, só para a gente... Pode falar, Elite. Não, só para falar desse tema ainda, isso será que tem a ver com alguma coisa de modernização do estádio do Morumbi? Já estão vislumbrando alguma coisa nesse sentido, será? Por isso que já estão caçando aí alguns estádios alternativos? Sim, também, porque é bem provável que o São Paulo fixe seu estádio, né, nessa reforma, porque vai ser uma reforma por completo. Então, a tendência é do São Paulo ficar ali, pelo menos 2 anos sem o seu estádio. Então, ele já está, né, observando, vendo possibilidades até, não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar, a gente não guarda muita coisa, até pensando também na nacionalização, é a palavra, da marca. Porque o São Paulo, quando não tiver o estádio do Morumbi, o São Paulo não vai querer apenas, por exemplo, jogar no Pacaembu, vai querer também jogar em outros centros, justamente porque o São Paulo entende que ele tem uma torcida que é nacional, que é a terceira maior torcida do país. Então, é um projeto também que o São Paulo vai ter aí nos próximos anos de fazer essa nacionalização, de trazer cada vez mais o público que não é de São Paulo, não é da cidade de São Paulo, para dentro da rotina também dos jogos do clube. Aí a gente vai passar aqui rapidinho pelos nossos comentários, o pessoal está comentando bastante aqui, já agradeço a todos vocês e peço desculpas se a gente não conseguir falar com todos. Vamos trazer aqui o José Lira, mandou, não tem condições, quando começar a ter maratona de jogos vai ter que poupar e cair na tabela. Realmente, quando começar a poupar ali, a gente vai ver se realmente São Paulo